Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, buscando a sua face. Mais um dia a gente meditando, observando os acontecimentos, até que hoje eu não observei tanto. Hoje eu tirei o dia mais para ver outras coisas que eu tinha que ver aqui em casa. Mas o Senhor é aquele que nos abençoa, né? Que nos dá a visão. Hoje, dia 3 de março de 2025, 21 horas e 8 minutos, estamos às 748 dias para o término da geração da figueira, né? Bastante coisa acontecendo, mas hoje eu não tenho nem o que comentar, porque o que está aí, a gente está vendo é guerra, né? Estão tramando as guerras, né? Eles têm que fazer o caos, né? Trazer o caos. O nosso país também está de ponta cabeça, né? Eles estão criando caos dentro do Brasil também, né? E o que nós faremos para nos livrar do caos que eles estão criando no Brasil? Somente, meu irmão, nas asas do Altíssimo. Pode ter certeza disso. O caos que eles estão fazendo para o Brasil e o caos realmente que virá não vai ser brincadeira. Eu estava ouvindo o Javier Palacios, ele colocou duas retas finais assim de 5 minutos, só para falar o que está acontecendo rapidamente, né? Das orientações. E a orientação dele principal é essa. Graça e paz, Val. Boa noite, Alberto. Graça e paz, Val. Boa noite, Fatinha. A nossa única, irmãos, a nossa única saída é o poder de Deus. Presta atenção. Na hora em que o rojão estiver pegando, boa noite, Joelisa. Na hora que o rojão estiver pegando para valer, e eu acredito que não vai demorar muito, depois desse carnaval aí, para vocês terem ideia, a maior comentário nas redes sociais dos hispanos é o Carnaval do Brasil. Eles estão apavorados com o Carnaval do Brasil. Sabe o que é apavorado? São apavorados, eles estão apavorados com o que o Brasil está fazendo. Porque até a gente que está aqui, para vocês terem ideia, eu ouvi uma mãe de santo dizendo que ela não iria para esse carnaval e que ela não aconselhava ninguém. Boa noite, Aline. Graça e paz, Sara. E ela não iria porque eles estão abrindo portais que não deveriam mexer. Você imagina para uma mãe de santo falar isso? Sinal que a coisa é muito grave. Você vê, né, como é que falam? Me mandaram alguns vídeos aí, vídeos assim de, né, só de algumas falas mais necessárias. As pessoas que comentam sobre o carnaval, eles estão batendo palma pro Deus do caos. Vocês viram isso? Eles estão batendo palma pro Deus do caos. Você acha que isso é pouca coisa? Eles falam como se aquilo, boa noite, Simone, como que se aquilo fosse uma coisa maravilhosa, como se aquilo fosse algo que eles estão alcançando o máximo desse mundo. Eles estão mesmo alcançando o caos, eles não têm ideia do que eles estão colocando na vida deles, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. E estava vendo também hoje, né, alguns irmãos falando sobre a Aline Barros, né? Que ela abriu um carnaval aí, o pessoal metendo a boca. Aqueles, meu irmão, que tem que... Aqueles que tem que... como é que diz? Mostrar a quem é agora. Aquele que é luz do mundo e sal da terra vai aparecer agora. Você pode ter certeza disso. A igreja invisível de Jesus, ela está pronta para ser colocada à prova. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Daqui 30 dias, né? Mais ou menos 30 dias é o ano novo judaico, né? É o ano do Senhor. Vamos ver o que vai vir desse ano novo. Eu acredito que vão ser coisas pesadas contra a humanidade. Mas contra nós o Senhor irá nos guardar.
Parece uma coisa orquestrada para a vinda do anticristo. Sim, é orquestrado, é. Eles estão clamando, né, pelo anticristo. Eles estão clamando por Abaddon. Eles estão clamando por Abaddon, que é o Deus da destruição. É o anjo que vai subir do abismo, né? A chave é o cerne. A chave é o cerne. Por incrível que pareça. A chave do poço do abismo é o cerne. Vocês podem ter certeza disso, isso aí não tem dúvida. E tem o número da chave, chave 49. Passa, Vânia, seja bem-vinda. Entenderam? A chave número 49. Essa é a chave do poço do abismo. Não entendi por que 49, né? 4 mais 9 dá 13. 13 é um número satânico, né? Usado pelos satanistas. Eu não sei se é por isso. Mas, né, a gente vai ficar de olho, né? Assim que a gente tiver informações, a gente compartilha com os irmãos, né? Porque buscar informação a gente está buscando. Eu não sei se vocês conhecem o canal do Val. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. O canal do Val estão jejuando para o Ramadã e o povo festando no carnaval. Pois é. Já tá no Ramadã, já na época do Ramadã, Pai do céu, misericórdia. Então o negócio vai ficar feio. Eu quero mostrar para vocês um canal que eu gosto muito, ele explica muito bem essa questão de Néfilins. Se vocês puderem ir lá e observarem, deixa eu ver aqui, canal Val, Val o canal dele, só um minutinho, deixa eu ver se eu acho. Não é Marcos Duval não, tá, gente? É canal Val, deixa eu ver se é Val mesmo. Eu vou achar e vou mandar, eu não tô achando agora. Mas esse canal é um canal muito interessante, tá? É um canal muito interessante e ele explica, Shalom, Neninha, ele explica exatamente sobre os Néfilins. E ele explica que os Néfilins estão agora com aparência normal, né? Como nós, aparência normal como nós, entenderam? O Trump disse hoje que os Zelensky e a Europa vão se arrepender se quiserem enfrentar os Estados Unidos. É uma guerra de... Já assim um dia, tá, sobre o... Obrigada, Carolina, pela informação. O negócio é o seguinte, é uma guerra midiática, né? É uma guerra de narrativas, né? Não é uma guerra de confronto. Diz o Javier Palacios, ele acha que vai haver uma guerra, como é que fala? Uma guerra atômica. Como eu não acredito em bomba atômica, eu não acredito mesmo, não creio que eles vão chegar nesse porte, mas eles vão matar muita gente. E é essa a questão. A matança de jovens. Gente, está indo para a guerra criança de 10 anos. Está indo para a guerra criança de 10 anos. Isso não é brincadeira. Tá entendendo? Essas crianças, esses adolescentes, eles são oferendas para Satanás. Por que precisa tanta guerra desse jeito, matar tanta gente? Porque existem portais que só são abertos com muito derramamento de sangue. Incrível isso, né? Portais do inferno que só são abertos com muito derramamento de sangue. Por que derramamento de sangue? Esse derramamento de sangue é pecado da legalidade para a abertura desses portais. O homem abre a porta para Satanás entrar, entendeu? Como Eva abriu a porta para o diabo tomar posse da terra, desobedecendo a lei de Deus, presta atenção. Quanto mais eles matam gente, mais eles dão legalidade. É como se fosse um passe para Satanás poder entrar aqui. Satanás não pode entrar na terra se não tiver quem o cultue, quem faça o que ele quer. Vocês acham que ele não pede obediência do povo dele? Claro que pede. Só que a obediência que ele pede do povo dele é isso, é matar um, matar outro, é fazer guerra, é fazer sequestro, é aniquilar crianças, é fazer essas coisas tudo que vocês veem aí.
Entenderam? Então essa é a obediência que eles pagam para o diabo. Nós não pagamos a nossa obediência a Deus de ter uma vida reta, de ter uma vida santa, de ter uma vida que agrade a Deus? Pois é, eles têm a paga deles para o diabo poder operar, ele dá poder para eles, né? Porque ele dá poder para eles. É fazer o mal, que é contra Deus, que abre legalidade no mundo para que eles possam entrar e fazer a festa aqui, entendeu? E quem só pode barrar eles é o Espírito Santo de Deus. E nesse momento, nós estamos vendo o Espírito Santo de Deus sendo retirado da terra. Porque a violência está aumentando, a sodomização está aumentando, a matança está aumentando, principalmente de infantes, né? E além de tudo, nós estamos de uma forma, a rebelião contra Deus está alarmante. Acho que nunca houve tempo tão rebelde contra Deus como agora. Só mesmo o tempo o tempo de Sodoma e Gomorra, por isso a Bíblia diz, e o tempo de Noé. Irmãos, qual é a nossa salvaguarda? Obedecer os mandamentos do Senhor e guardar a fé em Jesus. É o único que pode nos salvar. Nós não temos outro para nos salvar. Aí você fala assim, irmã Ruth, mas eu vou juntar dinheiro, eu vou isso. Não junta dinheiro. Não adianta você juntar dinheiro. Compre alimentos na tua casa. Abastece a tua casa de alimentos. Abastece a tua casa. Shalom, Joelma. Abastece a tua casa da presença de Deus. Abastece o teu ser da obediência ao Pai. Isso tudo vai fazer... Olá, Tatiana. Isso tudo vai fazer com que a mão de Deus se movimente para te guardar. Então a nossa única missão é essa. Davi, né? Nós estamos lendo Davi e Saul. E pode ter certeza de uma coisa. Como eu disse ontem, Davi representa a igreja invisível de Jesus hoje. E Saul é a igreja apostatada. A igreja apostatada vai perseguir a igreja invisível. Pode ter certeza disso. E como que nós vamos fazer? Colocar a nossa mão do Senhor. Lembra que Davi falou, eu não sei ainda o que o Senhor vai fazer com a minha vida. Ele estava totalmente entregue nas mãos do Senhor. E nós precisamos ter essa sensação como Davi. Totalmente entregue nas mãos do Senhor. Nós precisamos aprender isso. É difícil? Não é fácil, não. Eu falo isso porque eu era uma pessoa que eu não confiava em Deus, eu confiava em mim. Eu confiava que eu trabalhava, que eu ganhava, eu nunca agradecia a Deus pelo que Deus fazia. Deus agia na minha vida e eu achava que era eu. Até que o Senhor me fez cair no fundo do poço para entender que quem faz por mim, quem faz por você é o Senhor. Entendeu? De quando nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Eu não entendia isso, mas eu fui entender quando eu passei por essa prova que você já sabe. E eu louvo ao Senhor, meu irmão, porque nas horas mais terríveis da minha vida, o Senhor nunca me abandonou, nunca. O Senhor nunca me deixou. Nas horas mais tremendas, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu não sabia para que lado que eu ia correr. O Senhor foi aquele que me susteve. Nunca dormi com a barriga vazia. Nunca tive falta de nada. Porque o Senhor era aquele que estava cuidando da minha vida. Entendeu? Então eu posso te dizer com todas as letras, Paz, Charles, posso te dizer com todas as letras o que eu estou te falando. Você precisa entregar o mais precioso da tua vida para Deus. É o teu coração. Isso é o mais precioso. No momento que você entregar o teu coração de verdade,
você vai sentir uma paz, você vai sentir uma segurança, que tudo aquilo que vai acontecer, você está ciente que o Senhor vai lhe guardar. Presta atenção. O Senhor não vai deixar que você pise em falso. Boa noite, Berenice. O Senhor não vai deixar que você pise em falso. Você tem que compreender isso, entendeu? Então, se você tem alguma coisa que você pode, o que você pode fazer é somente isso. Estoque a tua casa de alimento. Estoque ela de alimento. Somente isso. Tem alguma coisa de moeda de troca. Tem alguma coisa de moeda de troca. Que nem eu estava conversando com a Paula agora à tarde. E ela estava falando sobre o sal, né? Você pega uma planta, você faz uma sopa, coloca um pouco de sal, você, né? Ora Pronobis mesmo, né? Aqui no fundo de casa plantei um monte. A Ora Pronobis, você faz uma sopa dela, põe sal e você está alimentado. Você está entendendo? Então, meus irmãos, nós precisamos ser inteligentes, porque dinheiro não vai valer nada. Mas você tendo a moeda de troca, entendeu? Deus prepara o que você precisa. É só você ser inteligente, ser sábio. Se prepara, irmão. Ai, América, guardo roupas e sapatos meus para a troca. Exatamente, é isso aí. É isso aí, para troca. Sabe? Se você... Tem pessoas que compram, né? Até peças íntimas, né? Para trocar. Outros, eu já vi pessoas comprarem sabonete, coisas assim de primeira necessidade, né? Então, seja inteligente, coloca a tua inteligência para funcionar, peça para o Senhor te direcionar, entendeu? E deixa sempre uma mochila pronta, com uma coberta, entendeu? Exatamente, faz caldo, farinha branca com sal faz caldo, exatamente. Entendeu? É exatamente isso, moeda de troca. Exatamente, é isso daí, é o que nós temos que ter inteligência. Gente, deixa eu ligar o ventilador que eu não tô aguentando de calor, peraí. Aqui tá um calor tão violento que a gente não tá aguentando. Mas, então a nossa inteligência, ela tem que ser pro lado certo. Então, faça estoque. Aqui na minha casa tem um pé de goiaba, né? E toda vez que eu mando cortar o pé de goiaba, eu armazeno toda a madeira do pé de goiaba. Eu armazeno todos os galhos e eu deixo, como é que fala? Deixo guardado para precisar no fogão a lenha, a gente tem, entendeu? Então é isso aí, meus irmãos. Vamos lá, vamos firmes, porque a Igreja de Cristo vai passar por situações complicadas. Porque o sol nasce pro bom e pro mal. Só tem uma diferença. Pro bom, a misericórdia do Senhor está sobre nós. A bênção do Senhor está sobre nós. Agora, para aquele que pratica a injustiça, não. É a ira de Deus que está sobre eles. Então, dia 28 houve alinhamento dos planetas, né? Que são estrelas errantes. Você pode guardar isso no teu coração. Os anjos das taças da ira estão alinhados já, aguardando as trombetas soarem. Entendeu? Quanto tempo? Quanto tempo como, Charles? Porque estrelas são anjos, né? 7, né? E lá em 15 de Apocalipse diz, e viu um sinal no céu, né? Viu o sinal no céu, quer ver? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Apocalipse 15. Vi outro grande e admirável, né? A terra inteira se admirou, nunca houve um alinhamento desse. Só no tempo de Jesus houve um alinhamento desse, entendeu?
90 pontos de fogo hoje no Rio de Janeiro, combustão natural. Essa tribulação, 3 anos e meio, né, Charles? 3 anos e meio, né? Mas como nós temos 2 anos para o término da geração da figueira, nós não sabemos, porque a ira nós não vamos passar aqui. A ira nós estaremos com Cristo. Nós vamos ser tirados antes da ira, entendeu? Mas olha aqui, e vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos. Presta atenção, irmão, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Nós temos que entender que as pragas, elas estão misturadas com as trombetas, porque na 7ª trombeta tudo termina, entendeu? Na 7ª trombeta tudo termina. Então essas pragas, essas taças da ira, elas estão misturadas. Eu acredito que da 4ª, 5ª e 6ª trombeta estão misturadas com as taças da ira. Por isso os anjos já estão posicionados, esperando as trombetas soarem. E nós estamos colocando a nossa vida em ordem, ou você não está colocando? Ah, sim, vai ser rápido, vai ser intensa, mas vai ser rápida, entendeu? Intensa, mas vai ser rápida. Porque a Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, entendeu? Então prestem atenção, vamos agora, né, aprender com Davi, em Samuel, 1 Samuel 23, qual era a estratégia de Davi, aliás, e o que Davi fazia contra o seu oponente. Então, Charles, se, por exemplo, se você acha que é um ano, né, nós temos 2 anos aí, né, 748 dias para o término da geração da figueira. 720 dias são 2 anos exatos, então nós temos 28 dias a mais. Se for do jeito que você está pensando, esse ano ainda não teremos perseguição, mas no ano que vem sim, entendeu? Mas no ano que vem sim. É interessante, né, a gente começar a juntar como é que fala, os nossos achismos, porque nós vamos juntando muita coisa. Então eu acredito que, né, na minha visão, isso quer dizer muito, esses 748 dias para o término da figueira, tá entendendo? E eu acredito que na abertura do 6º selo, que ele tá para se abrir, pode ver que a terra tá tremendo bastante, em vários pontos ao mesmo tempo, tá? Olha, o Alberto falou que no Rio de Janeiro tá queimando, né? 90 pontos de combustão natural. Agora presta atenção. Se lá no 6º selo é um tremor de terra, esse tremor de terra pode ser o abalo do campo magnético. Aí o dia passa a ter, ele é cortado em 1/3, ele passa a ter 8 horas o dia e 8 horas a noite. Então, o dia que chamamos de 24 horas vai virar 16 horas, entendendo? Por isso diz, né, por causa dos escolhidos, o tempo será abreviado, entendendo? Isso tá tudo para acontecer, meus irmãos, tá tudo para acontecer. A qualquer momento nós vamos ter surpresas. Vocês têm que se preparar espiritualmente, psicologicamente, para o que está vindo. Presta atenção. Não entrar em pânico. Boa noite, Irene. Não entrar em pânico. Jamais entre em pânico. Viu a coisa acontecendo? Clama ao Senhor, porque Ele vai enviar os seus anjos para nos atender. Entenderam? Viu a coisa em erupção, viu? Entendeu? Eu vi um estudo que o dia já está com 16 horas na realidade. Eu acredito, tá passando muito depressa, né? Muito depressa. Mas eu acredito ainda, Leninha, que quando houver esse abalo sísmico tremendo, porque a terra já está se abalando, a coisa vai ficar mais impactante ainda, vai ficar dando para perceber isso.
vai dar para perceber que o dia foi encurtado. Mas é isso aí. Então vamos lá. Eu quero ler primeiro Samuel, capítulo 23. Diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila, que era uma cidade. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que temos aqui em Judá. Desculpa, gente, minha vista tá horrível hoje. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Davi, passando o que estava passando, com aqueles homens que estavam com ele, aqueles 400 homens, né? Todos despojados desse mundo, todos com uma vida tenebrosa, se juntaram a Davi, né? Agora Deus começa a usar ele para livrar o povo de Israel. Ele começa a fortalecer o governo de Davi, sem Davi estar no governo. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o efode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul ficou sabendo que Davi estava em Keila. Ele ficou sabendo da situação. E ele falou: ele está lá, eu vou lá catar ele. Essa é a igreja que vai perseguir o povo. É a igreja que está no comando. É a igreja que está no poder. Mas a igreja invisível de Cristo, mesmo sendo pequena, sendo pobre, de pessoas que não têm nada de teologia, pessoas que não têm estudos aprofundados em lugar nenhum, mas têm um profundo amor à palavra de Deus. Essas pessoas estão conduzindo a igreja invisível de Jesus. Presta atenção, gente. Várias e várias pessoas estão conduzindo a igreja invisível de Jesus, estão denunciando a igreja deturpada, a igreja corrompida. Saul era essa igreja. Escuta isso. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. A gente lê isso aqui, mas eu vou ler de novo. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o efode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando na cidade, numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e aos seus homens. Esse era Saul. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava, Deus já estava alertando Saul, presta atenção, aliás, Davi. Deus não faz nada. Boa noite, Daniele. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e aos seus homens. Ele não queria libertar ninguém dos filisteus. Não, ele queria pegar Davi. Ele não queria tirar o pecado do meio do povo. As igrejas não querem tirar o pecado do meio do povo. Elas querem acabar com a igreja invisível de Jesus.
Elas querem tirar da igreja invisível de Jesus o poder que Deus deu para ela. Irmãos, isso está nítido. Isso está nítido. A igreja invisível, ela não tem compromisso com esse mundo. A igreja invisível tem compromisso com o reino dos céus. A igreja invisível, ela não está se importando se ela vai ser presa, se ela vai deixar de ser presa, que jeito que vai ficar. Ela está se importando em cumprir aquilo que Deus mandou. Ela está se colocando para obedecer à voz do Mestre. Enquanto a igreja visível, a igreja de Saul, está contaminando seus súditos. Os reis da igreja de Saul estão contaminando seus súditos, estão contaminando o rebanho que eles têm lá dentro. Que jeito, irmã Ruth? Vocês não estão vendo aí, o Malafaia botou o carnaval dentro da igreja dele? Já faz algum tempo, mas agora está pior. Vocês não viram a igreja presbiteriana do Brasil? Acho que é do Brasil, né? Em Belo Horizonte, colocou o bloco na rua. Vocês não viram a bola de neve? Com o carnaval na rua? Meus irmãos, fala para mim. Carnaval é lugar de crente? Pregar sambando? O que eu vou pregar? Pregar sambando, o que eu vou pregar? Eu posso ir lá pregar, ficar lá fora, colocando folheto na mão do povo, não me misturando, não misturando com as coisas das trevas. Tá entendendo? Essa é a igreja de Saul. Essa é a igreja a qual Saul é o rei. Tá entendendo? Essa é a igreja a qual Saul é o rei. E essa igreja vai perseguir. Eu já vi várias postagens aí, né? Se você não estiver na igreja, você não está no corpo de Cristo. Se você não estiver na igreja, você está fora do corpo de Cristo. Quem disse isso? A Bíblia não fala desse jeito. Não. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que jeito? A igreja invisível também está em união. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Entendeu? Em comunhão com o Pai. É online? É. Mas é como dá para fazer. Eu e a minha filha aqui somos uma igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Entendeu? Presta atenção, irmãos. Pastor indo abrir carnaval. Orar por um lugar que estava descendo espíritos imundos. A outra foi abrir o carnaval em Tocantins. Meus irmãos, está declarado. Está declarado. A guerra entre Saul e Davi, nesse momento, está declarada. Porque nós estamos indo contra. Nós estamos denunciando as obras das trevas. Você acha que isso vai ficar assim? Que Saul vai deixar desse jeito? Não vai. Entendeu? Não vai. Não vai ficar desse jeito. Essas igrejas vão se levantar contra aqueles que estão falando nas redes sociais. A perseguição vai ser forte. Vai sair de dentro das igrejas constituídas. São as igrejas onde Saul é o rei. Presta atenção, meu irmão. As igrejas onde Saul é o rei. Paz, doutor Ivane, seja bem-vindo. Presta atenção, gente. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o efode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Ele ia destruir a cidade. Shalom, Patrícia. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor,
Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Irmãos, quem vai defender a igreja invisível vai ser o Senhor. O Senhor vai dar estratégia de nós sermos guardados. Olha isso. Mas Saul não ficou parado. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes. E ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava por todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Olha aqui. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque. Fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel. E eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. E Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Que lindo, né? A amizade de Jonatas e Davi. Apesar do pai, Jonatas estava firme. A igreja do Senhor não vai ser destituída. Ninguém pode prevalecer contra a igreja do Pai. Ele pode até, como fizeram na Inquisição, né? Abafaram os huguenotes, abafaram os valdenses e outros tantos povos que comungavam a fé dos apóstolos. A igreja, de novo, a igreja apostatada. Lá no período da Idade Média, a igreja apostatada veio contra a igreja verdadeira. A igreja apostatada de hoje vai vir contra a igreja verdadeira. A igreja hoje que trará o anticristo, a igreja hoje que faz parte da plataforma do anticristo, vai perseguir a igreja invisível do Senhor. Exatamente. Não tinha raiva dele. Davi nem falava mal de Saul, mas Saul tinha ódio, porque quem habitava em Saul era tremendo, tinha ódio do poder de Deus. Olha aqui, ó. Agora, pois, então subiram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está na mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma, porque nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Olha como Saul era terrível. E depois diligenciais ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Olha o que ele falou. Eu fico pensando, né, pessoas que gostam de lançar calúnias contra as pessoas. Pessoas que gostam de lançar calúnia, meu irmão, ela tem um espírito de Saul dentro dela. Cuidado com essa gente, cuidado. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul.
Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Irmãos, presta atenção. Deus, Ele quer nos testar. Deus manda as provas para olhar quem nós somos, o que tem dentro de nós. Deus manda a prova na tua vida para olhar para você se você fala mal do seu irmão. Se você tem raiva, o que vai dentro do teu coração? Ah, mas Ruth, mas Deus não sabe tudo? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Sabe, claro que sabe. Mas Satanás não sabe. Satanás não sabe o que tem dentro do teu coração. E Satanás precisa ver com quem que ele está mexendo. Tá entendendo? Por isso a raiva de Saul era tão grande, porque o espírito que habitava em Saul não suportava ver como Davi tinha o caráter de Deus. E Saul tinha o caráter do diabo. Como o pastor colocou aqui, ó, caráter. Tá entendendo? Deus precisa mostrar o teu caráter para o mundo espiritual. Eles não sabem o teu caráter. Jó, o que foi que aconteceu com Jó? Foi isso. Deus precisava mostrar quem era Jó. O que tinha no coração de Jó. Que Jó não servia a ele porque Deus era bom com ele. Não, Jó servia a Deus porque ele amava a Deus. Será que você serve a Deus só porque Deus é bom para você? Será que é só por isso? Ou você serve a Deus porque as tuas entranhas, o teu coração ferve por ouvir a voz do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Por que você serve a Deus? Porque Ele te deu uma boa vida? Porque Ele te deu inteligência suficiente? Por que você serve a Deus? Ou porque Ele está dentro do teu coração? Aconteça o que acontecer, mesmo se eu for para a morte, eu vou amar o meu Deus acima de todas as coisas. Entendeu? Exatamente, na prova vemos os tipos de temperamento das pessoas. Meus irmãos, nós precisamos, é um momento crucial que nós estamos vivendo, é um momento final. Se nesse momento você não for forte, firme na fé, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Agora é hora de nós termos a fortaleza de Deus. No Salmo 18, deixa eu ver aqui, Salmo 18, diz assim, eu acho tão lindo esse salmo. Ele diz assim, ó. Olha isso aqui, ó. E é um salmo que Deus deu para Davi, quando ele era perseguido por Saul. Escuta aqui. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus.
Desculpa, gente. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou. Nossa, ele é grande. A terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Montou num querubim, sim, voou sobre as asas do vento. Olha o salmo que Deus deu para Davi, no momento de maior conflito da vida dele. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. O resplendor da sua presença, as nuvens se espalhavam, e a saraiva e as brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. Olha isso. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Vou pular para o versículo 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a sua justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Eu vou pular agora porque ele é bem extenso para eu encerrar aqui. No versículo 29 diz assim, é o versículo, um dos versículos que mais mexe comigo. O pastor Edivânio colocou aqui assim, e Davi tocava a harpa e era pastor de ovelhas, que conseguiu fazer esse trajeto com mansidão, sabedoria, por ter certeza que Deus o abençoe. Exatamente. Olha isso aqui no versículo 29. Salmo 18, versículo 29. Porque contigo, com Deus, entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. Você escutou? Porque com Deus entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Olha o que ele diz no 26. Com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Leia o Salmo 18, leia ele por inteiro. Olha aqui no versículo 35, também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Isso aqui, irmãos, é quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Presta atenção, olha aqui no 43, livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Está profetizando de Jesus. Esse era Davi. Davi amava a Deus acima da vida dele. Você ama o Senhor acima da tua vida? Será que eu amo ao Senhor acima da minha vida? Será que eu estou buscando fazer a vontade dele? Eu estou me preparando para os dias que estão vindo aí com força para não negar o nome do Senhor? Eu estou me colocando na presença de Deus para que eu possa ouvir a voz do Senhor com exatidão? Você já parou para pensar nisso? Meu irmão, é tempo de você ler o Salmo 18. Coloque isso aqui na tua vida. Coloque isso aqui na tua mente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença,
te louvando, te bendizendo, te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus de poder, de maravilha. Tu és um Deus, Senhor, que cuida do teu povo. Tu és um Deus que cuidou de Davi. Tu és um Deus que não deixou Saul pôr as suas garras em Davi. O Senhor esteve com Davi em todo o tempo. O Senhor foi aquele que deu a estratégia para que Davi pudesse se sair das garras de Saul. O Senhor foi aquele que deu oportunidade para Davi matar Saul. Ele poderia ter feito. Ele não ia pecar, ele estava se defendendo. Mas ele não ousou pôr a mão no Filho de Deus. Ele não ousou pôr a mão em Saul. E ele deixou que Deus fizesse o que tivesse que fazer. E assim nós temos que ser, Pai. Deixar que o Senhor haja. Não nós agirmos, mas o Senhor. Eu quero te pedir pelas pessoas aqui representadas, Senhor, pela Carol Cozen, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Tatiana Moutinho, pela Tatiana Banzi, pela Leninha, sua família, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica Artes, pela Beth Borba, Senhor, pela Irene Lara, pela Cleidiane e sua família, pela Margarida, pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivane e sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, a Clarice, pela Renata Carneiro, Pai, pela Mônica Barra, os pedidos da Mônica, Pai, no seu trabalho, em nome de Jesus. Pela Joselma, pelo Francisco, Pai, seus filhos. Ajuda, Senhor, eles entenderem a Tua palavra, eles poderem caminhar diante da Tua presença. Pela Aline Milani, Senhor, seus crianças. Pela Nayara Paiva, família. Pela Irivanes, pela Sofia e o Samuel que estão com ela. Pela Esther e o Paulo Vinícius que estão longe dela. Que a Tua mão de poder os acompanhe. Te peço pela Sara, pela Aline Cristo, pela Aline Gupta, pela Valmira, pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, que a Tua bênção esteja sobre eles. Pela Jaque e sua família, suas crianças, Pai. Pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Mônica, sua família, sua mãe, que a Tua mão de poder esteja sobre eles. Pela Estela, Senhor, sua família, pela Dani Cristina, pela Fernanda Garrido, pela Rudinéia Botelho, pela Celeste, pela Fatinha, Senhor, pela Patrícia Venâncio, seu menino, pela Edna, o Daniel e seus filhos, pela Dani, a sua família, pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, suas crianças, seu esposo lá em Goiás, pela Marta Valéria, sua filha, pela Suzana, o seu filho, Pai, que as Tuas mãos estejam sobre eles, pelo Denildo, pela sua amiga Geni, que ele pediu oração, pelo pastor Luiz, Pai, pelo seu ministério, que ele possa cumprir a risca, ser o pastor do reino dos céus, aquele homem fiel que leva a Tua palavra como ela é. Te peço pela Fernanda Bamin, pela Cleide, pelo Alberto, pela Andréia Brown, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, guarda, Senhor, as Andréias, pela Joelma, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Aline e a Osimira, pela Berenice, pelo Juliano e a Meire e seus meninos, pela Luciana e a família, pela Alexandre, a Simone e os seus filhos, pelo pastor Vitor, pastoração, pela Clara e pela sua família, pela Paula e pelo Pedro. Te peço pelo Roé Javier Palácios, que a Tua mão esteja sobre ele, restabelecendo ele, Pai, da cirurgia que ele fez. Te peço também pela minha família, em nome de Jesus. Pai, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida deles, que as Tuas mãos estejam sobre os Teus filhos, que eles possam ter a alegria da salvação, que eles possam viver, Senhor, amando a Ti a mais que a própria vida deles. Que a Tua mão de poder esteja sobre eles.
Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu só não falei mais detalhado aqui, porque eu tô com um negócio aqui eu tô com uma, como é que chama? Ontem me inchou, metade da minha boca inchou demais, e eu tô com isso aqui muito sensível, então me dá aflição para falar, tá? Então por isso que eu não fui mais a fundo, mas o Senhor sabe todas as coisas, tá? O Senhor é o Deus que sabe. As famílias estão aqui representadas, tá? Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem na graça de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre todos nós, nos dando força para estarmos firmes em tudo aquilo que nós vamos passar. E eu creio numa coisa, que se a gente não se encontrar aqui, se o Senhor não nos levar para um lugar de refúgio aqui, nós nos veremos nos portões celestiais. Eu creio. Eu já tenho uma que eu marquei um encontro com ela nos portões celestiais, minha mãe. Minha mãe, ela só partiu no momento que eu prometi para ela que eu estaria lá nos portões celestiais esperando por ela. E eu tô aqui fazendo... Amém, doutor Ivânio. E eu estou aqui fazendo um compromisso com vocês. Quem chegar primeiro espera um ao outro. Se eu chegar primeiro, eu espero todo mundo. Se vocês chegarem primeiro, me esperem, porque em nome de Jesus eu estou lutando para estar lá. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.